Tem uma sensação que eu sei que você conhece, mesmo que nunca tenha colocado em palavras. É aquela sensação de que algo tá errado, mas você não consegue apontar exatamente o quê. A vida tá funcionando. No papel tá tudo certo. Você acorda, faz o que tem que fazer, aparece onde tem que aparecer, e ainda assim, em algum momento do dia, aquela coisa aparece. Uma pergunta sem forma, uma inquietação sem nome, como se alguma parte de você soubesse que alguma coisa não tá no lugar certo. Eu conheci essa sensação muito bem, por muito tempo. E por muito tempo eu fiz o que a maioria das pessoas faz. Ignorei. Fiz mais barulho para não ouvir o silêncio interno. Fiquei mais ocupado para não ter tempo de pensar. Me convenci de que era só uma fase, que ia passar. E às vezes passava, por uns dias, mas sempre voltava, um pouco mais forte. Porque você não pode ignorar para sempre o que está errado em você. O corpo guarda, a mente guarda. Tudo que você empurra para baixo fica lá, esperando o momento em que você finalmente para e olha para sua própria vida como se fosse a primeira vez. Quero te perguntar uma coisa, e quero que você responda de verdade, sem pressa. A vida que você está vivendo agora, foi você que escolheu ou foi acontecendo? Porque tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma vida que você escolheu, mesmo que seja difícil, tem um peso diferente. Ela tem seu peso, mas é um peso que você reconhece como seu. Uma vida que foi acontecendo, que você entrou por inércia ou por medo de decepcionar, tem um peso diferente. Esse é o peso que cansa de um jeito que o descanso não resolve. Você dorme e acorda cansado, não do corpo, de outra coisa. Esse cansaço tem um nome, mas a maioria das pessoas nunca para identificá-lo. É o cansaço de ser alguém que você não é por tempo demais. Deixa eu te contar como esse roteiro vai sendo escrito, porque ele não começa de um dia para o outro. Começa cedo, muito antes de você ter consciência disso. Alguém te disse que você era bom nisso e que seria ótimo se você seguisse aquele caminho. Alguém esperou uma versão específica de você e você aprendeu a entregá-la. Não porque era malícia de ninguém, mas porque é assim que as expectativas funcionam. Elas não precisam ser ditas em voz alta para agir sobre você. Você as absorve. Você as internaliza. E um dia você percebe que está vivendo de acordo com um roteiro que você nunca leu inteiro. Você foi construindo uma vida baseada em aprovação, em segurança, em não decepcionar. E agora essa vida existe. Está funcionando. Mas tem algo faltando que você não consegue nomear. Deixa eu te dar alguns sinais concretos, porque às vezes precisamos de palavras para as coisas que sentimos. Primeiro sinal: você sente alívio quando planos são cancelados. Não alívio de estar cansado, alívio de não ter que ser a versão de você que aquilo exige. Segundo sinal: você passa mais tempo pensando em como vai parecer do que em como vai sentir. Você escolhe coisas pelo efeito externo, não pelo que ressoa internamente. Terceiro sinal: você não sabe responder com clareza o que você realmente quer. Não o que você acha que deveria querer, o que você realmente quer. Para muita gente, essa pergunta simples causa um desconforto real, porque eles nunca pararam para se perguntar isso de verdade, sem o filtro das expectativas. Quarto sinal: você sente inveja de pessoas que parecem viver do jeito que querem. Não inveja do que elas têm, inveja de como elas parecem ser. Inveja da leveza, da autenticidade, de alguém que parece estar no lugar certo. Quinto sinal: você ensaia muito o que vai dizer antes de dizer. Não porque você é introvertido, mas porque você está com medo de ser você de verdade em voz alta. E sexto sinal: o mais difícil de admitir: você não consegue imaginar a sua vida de forma diferente. Não porque está feliz, mas porque tem medo de imaginar. Imaginar é perigoso quando você está preso, porque te mostra o que você está perdendo. Então você para de imaginar e chama isso de ser realista.
Mas realismo e resignação não são a mesma coisa, mesmo que se pareçam muito. Agora eu quero falar sobre o momento em que tudo isso ficou claro para mim. Eu estava num lugar que parecia certo por fora, estável, razoável. Mas eu me peguei fazendo uma coisa que eu nunca tinha notado antes. Eu estava contando os dias até o fim de semana. E então contando os dias dentro do fim de semana até quando ele acabasse. Contando para frente, contando para trás. Esperando algo que eu nem sabia o que era. E então eu me perguntei uma coisa que mudou tudo. Se eu soubesse que ia viver exatamente assim pelos próximos 10 anos, como eu me sentiria? Não pensei. Senti antes. E o que eu senti não era aceitação. Era um aperto no peito que dizia claramente que não. Às vezes o corpo sabe antes da mente. E quando você para de racionalizar e apenas sente, a verdade é bem clara. Você não está bem com a vida que está vivendo. E você sabe disso. Só que reconhecer isso em voz alta parece perigoso. Parece ingratidão. Parece fraqueza. Porque tem pessoas que não têm o que você tem. Então você deveria estar feliz. Essa lógica parece humilde. Mas na prática, ela só te mantém preso. Porque você pode ser grato por tudo que tem e ainda assim reconhecer que precisa de algo diferente. Gratidão e insatisfação podem existir no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Não é contradição, é honestidade. Agora preciso falar sobre por que a maioria das pessoas nunca chega a esse reconhecimento. Não é porque são incapazes de ver, é porque ver tem um custo. Ver significa que você não pode mais fingir que não viu. E uma vez que você vê, você é responsável. Você não pode mais usar a ignorância como desculpa. Isso assusta de verdade. E faz sentido assustar. Porque reconhecer que a vida está errada levanta perguntas que não têm resposta fácil. O que eu vou fazer com isso? Como vou mudar? E se eu errar? E se machucar as pessoas que dependem de mim? Essas são perguntas reais. Eu não vou fingir que são simples. Mas existe uma diferença entre perguntas que abrem caminho e perguntas que travam você no lugar. A maioria das pessoas usa essas perguntas difíceis como motivo para não começar, para não nem reconhecer, e ficam esperando ter todas as respostas antes de admitir o problema. Mas você não precisa saber como resolver para poder reconhecer que algo precisa mudar. Reconhecimento e solução são etapas diferentes. E a maioria das pessoas pula a primeira, tentando chegar na segunda. Você não precisa ter o plano completo. Você precisa parar de mentir para você mesmo primeiro. Agora, deixa eu falar sobre algo que vai incomodar. De verdade. Tem uma razão muito específica pela qual você continua numa vida que não é sua. E essa razão não é que você é fraco. Não é que você não sabe o que quer. É que a vida que você tem, mesmo que não seja sua, é conhecida. E o desconhecido é aterrorizante. Você sabe como navegar aqui. Você sabe o que se espera de você aqui. Lá fora, do outro lado, você não sabe quem você seria. E isso é genuinamente assustador. Quem sou eu sem o roteiro que eu sempre segui? O que sobra de mim quando eu tiro tudo que foi construído para agradar os outros? Essa pergunta paralisa muita gente. Porque descobrir a resposta exige que você pare de fingir. E parar de fingir significa que as pessoas ao seu redor vão perceber. Vão perceber que você mudou. Que você não tá mais jogando o jogo do jeito que sempre jogou. Algumas pessoas vão te apoiar. Outras vão estranhar. Algumas vão resistir. E isso também é real. Não vou fingir que é fácil. Mas deixa eu te perguntar algo sobre o custo de ficar onde está. Porque ficar também tem um custo. Só que esse custo você paga de forma diferente. Você paga com os anos que vão passando enquanto você espera o momento certo. Com as versões de você que nunca foram testadas, porque você nunca deu a chance.
com a sensação crescente de que o tempo que passa é irreversível e você ainda não começou, com o ressentimento silencioso que aparece quando você vê pessoas vivendo do jeito que você sempre quis, com a distância que vai crescendo entre o que você mostra e o que você é. Essa distância tem um nome, mas a maioria das pessoas só percebe ela quando ela já é grande demais para ignorar. É a distância entre quem você é e quem você se tornou para sobreviver. Eu não tô te dizendo para largar tudo amanhã, não é isso. Tô te dizendo que o primeiro passo não é mudança radical, é honestidade radical. E honestidade radical começa dentro de você, sem plateia, sem performance. É você olhando para sua própria vida sem o filtro de como as outras pessoas a veem e perguntando com honestidade: o que nessa vida é meu? E o que eu construí para agradar, para sobreviver, para não decepcionar? Isso não é uma pergunta de uma noite, é uma conversa que leva tempo. Mas você começa hoje, não amanhã, não quando tiver tudo resolvido. Agora quero falar sobre o que começa a mudar quando você para de fingir. Porque a mudança não começa com grandes decisões. Começa com pequenos momentos de verdade. Uma opinião que você dá sem filtrar completamente para evitar conflito. Uma atividade que você faz porque genuinamente te interessa, não porque impressiona. Um limite que você coloca porque precisava ser colocado, mesmo que desconfortável. Esses momentos parecem pequenos, mas eles são onde você começa a se recuperar. Porque você está provando para você mesmo, em pequenas doses, que você consegue ser você. Que o mundo não desmorona quando você é honesto. Que as pessoas que importam de verdade ficam, mesmo quando você para de performar para elas. Que existe uma versão de você que é mais inteira do que a versão construída por medo. Isso não é um processo linear. Você vai ter dias que volta ao roteiro antigo sem perceber. Vai fingir que tá bem quando não tá. Vai dizer sim quando queria dizer não. Vai se encontrar de volta no papel que tentava largar. Isso faz parte. Não é falha do processo. É o processo. O que muda com o tempo não é que você nunca mais volta ao roteiro antigo. É que você percebe mais rápido quando está nele e volta para você mais depressa. Preciso falar sobre algo que quase ninguém menciona sobre esse processo. Quando você começa a viver mais para você, algumas coisas vão acabar. Algumas relações não sobrevivem quando você para de ser o que elas precisavam que você fosse. Algumas situações que pareciam estáveis mostram que a estabilidade dependia da sua adaptação constante. Isso dói. Não vou fingir que não dói. Mas existe uma diferença entre a dor de perder o que nunca foi seu e a dor de perder o que era real. O que se vai quando você para de fingir, na maioria das vezes, era o que precisava ir. Porque o espaço que fica depois é onde a vida real pode começar. Agora quero te falar sobre uma coisa específica que pode te ajudar a começar. Existe uma pergunta que eu aprendi a me fazer regularmente, e ela é simples. Em quantas situações da minha semana eu fui eu mesmo e em quantas eu performei? Não para se julgar, para se conhecer. Porque você não pode começar a mudar o que você não consegue ver. E você não consegue ver quando está sempre ocupado demais para parar. Uma outra coisa que ajudou muito foi perceber onde eu performava mais. Com quais pessoas, em quais situações. Quais temas faziam eu escolher a versão construída em vez da real? Porque o padrão não é igual em todos os lugares. Ele tem contextos específicos. E quando você identifica os contextos, você pode começar a fazer escolhas diferentes dentro deles. Não tudo de uma vez, em doses que você aguenta. Com compaixão por você mesmo no processo. Porque você foi construindo essa versão de você por muitos anos. Ela não vai ser desmontada em uma semana. E está tudo bem que seja devagar. Devagar e real é melhor do que rápido e superficial. Quero terminar falando sobre algo que eu aprendi que ninguém te prepara para sentir. Quando você começa a viver mais para você, vai aparecer um sentimento que você talvez não conheça direito. Não é euforia, não é felicidade como nos filmes. É mais parecido com descanso,
com algo no peito que para de lutar. É a sensação de que você não está mais em guerra com você mesmo, que as versões de você não estão mais competindo, estão começando a se alinhar. Essa sensação não é constante, ela vai e vem, especialmente no começo. Mas quando ela aparece, você sabe que está no caminho certo. Não porque alguém te disse, porque você reconhece como seu. E esse reconhecimento, com o tempo, vai ficando mais forte do que a voz que te pede para performar. Não desaparece completamente essa voz, mas ela perde autoridade sobre você. E você começa a responder a ela com clareza, em vez de obediência automática. Você não está mais fingindo. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você parou de mentir sobre ela. E existe uma dignidade profunda nisso. Em ser a pessoa que se recusou a viver de forma falsa. Em reconhecer quando o roteiro não era seu. E ter a coragem de escrever outro. Mesmo sem saber como vai terminar. Mesmo sem ter o mapa completo. Mesmo com o medo. Porque o medo não some. Você aprende a se mover com ele. Obrigado por ter ficado aqui comigo todo esse tempo. Se alguma coisa aqui chegou num lugar real em você, é porque você já sabia de alguma coisa que estava esperando ser dita. Você não precisa resolver tudo hoje, mas você pode parar de fingir hoje. Só isso. Só ser honesto com você mesmo sobre o que está errado. O resto vem depois, com o tempo, com cuidado. Mas essa vida, a que é sua de verdade, tá esperando. Ela sempre esteve.